Olá, aluno, seja muito bem-vindo. Nós estamos na disciplina de Práticas Contábeis 1 e eu sou o professor Paulo Alexandre da Silva Pires e vou acompanhá-lo ao longo de mais essa aula. Nessa aula, o nosso objetivo é discutir, como você pode ver na tela nesse momento, aqueles registros iniciais das pessoas jurídicas, ou seja, aqueles elementos que são próprios para o registro contábil das pessoas jurídicas. Na aula passada, nós estudamos quais são aqueles documentos necessários para a constituição de uma pessoa jurídica, quais são os tipos de pessoa jurídica que podem ser constituídos e, além disso, nós estudamos também qual é o processo necessário para a constituição de uma pessoa jurídica. Esses foram os conteúdos que nós estudamos na aula anterior. Nessa aula, de um modo mais específico, nós vamos tratar daqueles registros contábeis que serão necessários para reconhecer aqueles eventos iniciais da abertura de uma empresa. Ou seja, nós vamos tratar daqueles conteúdos que dizem respeito aos registros da contabilidade, do crédito e o débito que é feito para formalizar aqueles documentos que são ali utilizados na abertura de um novo negócio. Nessa aula também, o nosso objetivo também é estudar alguns conteúdos relacionados aos livros contábeis. Nós vamos tratar de um modo mais específico do livro diário, do livro razão, que são os dois livros obrigatórios. Com mais detalhes, nós vamos abordar o livro diário, porque ele tem ali uma série de formalidades e obrigatoriedades um pouco mais abrangentes que o livro razão. Avançando o nosso conteúdo, nós vamos falar também das notas explicativas dos livros fiscais que precisam ser ali elaborados pelas pessoas jurídicas e vamos, por último, falar da estrutura patrimonial de uma empresa, da estrutura de resultado e também do plano de contas. Eu convido você a ir até o quadro comigo agora para que possamos ver em um resumo quais são as competências desta aula. Então, essa aula tem por objetivo identificar e elaborar os principais livros contábeis e acessórios, os livros fiscais, os livros comerciais que também são necessários. Nós vamos estudar aqueles fatos contábeis iniciais de abertura de uma pessoa jurídica, o seu plano de contas, a sua estrutura patrimonial em relação a esse plano de contas. Esses serão os conteúdos que nós vamos tratar nessa aula, então. Um ponto central dessa aula será, sem dúvida, o plano de contas, que é fundamental para a prática contábil, esse que é o foco da nossa disciplina. E desde já eu desejo que você tenha uma excelente aula e qualquer dúvida, encaminhe ela por meio do tutor, que eu estarei disponível para respondê-la. Livros contábeis. Existem livros contábeis que são obrigatórios e esses livros contábeis precisam ser realizados de uma forma correta, obedecendo todas as formalidades ali inerentes a esses livros contábeis. Quando você se pergunta de onde vêm aquelas informações que estão presentes nas demonstrações contábeis, de um modo mais específico, de onde vêm as informações que formam o balanço patrimonial e a demonstração de resultado de exercício? A resposta para essa questão é dos livros contábeis. São nos livros contábeis que são feitos os lançamentos a crédito e a débito, e esses lançamentos, de um modo posterior, vai dar origem às demonstrações contábeis. Por isso é importante entender como esses livros contábeis devem ser registrados, até porque, além de fornecer as informações para as demonstrações contábeis, os livros contábeis são obrigatórios. Por força da legislação comercial, é necessário que o contador realize a elaboração desses livros de acordo com todas aquelas formalidades que esses dois principais livros, que é o livro diário e o livro razão, devem conter. Por isso, o nosso estudo inicial será dos conceitos desses livros. Acompanhe no quadro. O livro diário é o primeiro que nós vamos tratar. É nele que são marcadas todas as movimentações diárias que ocorrem em uma entidade. Então, todas aquelas movimentações que ocorrem ao longo de um dia de operações de uma entidade, desde o momento em que os seus sócios ali iniciam a empresa e realizam as movimentações necessárias até o final da atividade da organização, as movimentações financeiras dela são registradas no livro diário. Não só financeiras, mas todas as movimentações que se referem a uma movimentação econômica, que é uma movimentação de valor.
O livro diário faz parte dos livros que juridicamente são classificados como obrigatório. Então, a obrigatoriedade do livro diário é marcada principalmente no Código Civil, é lá que estão definidas as obrigações do contador em relação à empresa, e uma delas é a escrituração correta do livro diário. E o livro diário, ele possui formalidades que são extrínsecas a ele e formalidades que são intrínsecas. Ou seja, ele possui formalidades que dizem respeito a como ele deve ser elaborado, quais são aqueles elementos ali necessários de elaboração para ele, e também formalidades de como devem ser feitos os registros propriamente ditos dentro do livro diário. Em relação ao livro-razão, ele sintetiza a movimentação das contas. O livro-razão, ele tem uma função mais de análise, de demonstrar quais são os saldos que foram movimentados, quais são os valores que foram movimentados em uma determinada conta e quais foram os saldos com isso resultante dessas movimentações. Sempre as movimentações ali a crédito e a débito é as que são sintetizadas no livro-razão. O livro-razão é considerado também como um livro contábil obrigatório, com a diferença que o seu registro não é obrigatório, diferente do livro diário, que deve ser registrado nos órgãos competentes. Essa obrigatoriedade de registro do livro diário precisa ser observada pelo contador, mas tem um ponto importante aqui, é que algumas empresas estão obrigadas à escrituração contábil digital, a ECD. Nesses casos, é preciso observar qual é o caso específico da empresa para saber se ela é obrigada, de fato, a registrar ali o livro diário ou não. E falando das formalidades do livro diário, nós estudamos até agora que ele possui formalidades que são extrínsecas e intrínsecas. E o nosso objetivo agora é identificar cada uma dessas formalidades e compreender como o livro diário é feito e quais são aqueles elementos que precisam constar no livro diário para que ele cumpra todas as suas obrigatoriedades legais. O quadro apresentado agora visa demonstrar exatamente essas formalidades. Então, é por meio do livro diário que estão presentes ali as formalidades extrínsecas ao próprio do livro diário. Quais são essas formalidades? Normalmente, essas formalidades não se referem necessariamente aos registros contábeis, mas há alguns elementos que precisam ali estar presentes no livro diário. O primeiro deles é um termo de abertura e um termo de encerramento para cada livro diário. O outro ponto que precisa ser considerado também é a formalidade em relação à forma como ele é apresentado. Então, ele precisa ter páginas numeradas e ser constituído efetivamente na forma de um livro. Até porque o livro diário ele não tem uma certa validade em relação ao período que ele precisa ser guardado pela empresa. Normalmente, as empresas guardam os livros diários desde o início da abertura da empresa. É um registro contábil, ele deve ser registrado ali no órgão competente, no órgão do qual o registro deve ser feito, e ele deve conter as demonstrações contábeis obrigatórias. Normalmente, ao final do livro diário, as demonstrações contábeis obrigatórias são ali apresentados. Já falando das formalidades intrínsecas, essas sim que se referem a como os lançamentos são feitos dentro do livro diário, nós temos que a primeira delas é que ele deve ser escriturado em idioma e moeda nacional. No nosso caso, o português e o real, que é a nossa moeda atual aqui no Brasil. Uma outra formalidade que deve ser obedecida também é que ele deve ter páginas numeradas, essa é uma formalidade de como ele deve ser feito. Deve ser realizado em ordem cronológica, então na data que o evento ocorreu, deve ser feito o registro e na data seguinte os registros próprios daquela outra data. E ele não permite nem rasuras nem entrelinhas, então ele deve ser feito considerando que se está elaborando ali de fato um documento. Então, essas são as formalidades extrínsecas e intrínsecas do livro diário, esse livro que é muito relevante para o processo de contabilização por dois principais motivos. Um deles é que ali estão registradas todas as movimentações que a empresa realizou. Em qualquer caso de dúvida, basta consultar o livro diário que se consegue saber se aquela informação ou se aquele lançamento está correto. E uma outra importante função do livro diário é que a partir dele são escriturados o livro-razão e todas as demonstrações contábeis. É ali que estão presentes os lançamentos contábeis que posteriormente vão dar origem
as demonstrações contábeis. E falando de uma forma específica agora da ECD, a ECD ela deve ser realizada de acordo com aquelas empresas obrigadas ao projeto SPED. Vamos acompanhar na tela alguns conceitos próprios da ECD, a escrituração contábil digital. Ela tem por objetivo substituir a escrituração contábil em papel. Então, ela tem por objetivo substituir o livro contábil, o diário e o razão e seus auxiliares, de acordo com como é enumerado aqui. A fonte dessa informação é o próprio site da Receita Federal, que trata do SPED. E a escrituração contábil digital, ela está incluída dentro do projeto SPED e dentre as demais obrigatoriedades ali presentes, além de buscar substituir a escrituração em papel e assim gerando economias para a empresa, o grande objetivo do SPED é fazer com que haja uma economia também de tempo por parte daquelas pessoas que precisam conferir essas demonstrações contábeis. Sejam os auditores, sejam ali os fiscais da própria Receita Federal. Então, fica muito mais fácil o processo de fiscalização de uma empresa quando se tem essas demonstrações e esses livros em arquivo digital, e esse é o grande objetivo da escrituração contábil digital. Livros fiscais e acessórios. A apuração de impostos precisa ser feita de acordo com aquilo que determina a legislação. Mas existem alguns casos em que é necessário conferência por parte do órgão responsável por aquela tributação para saber se está correta aquela apuração de impostos que foi feita. Os livros fiscais têm o objetivo de registrar a apuração tributária para que, caso seja necessária uma fiscalização, por exemplo, essa fiscalização possa ser feita verificando qual foi o total de tributos arrecadado pela empresa e se aqueles tributos foram arrecadados de forma correta. Esse é o grande objetivo dos livros fiscais. E cada tipo de tributo e cada órgão competente por um determinado tipo de tributo pode instituir quais são os livros fiscais obrigatórios e quais são as formalidades desses livros fiscais. Vamos entender melhor esse conceito dos livros fiscais e como ele se relaciona com os órgãos competentes de fiscalização, acompanhando na tela agora comigo esse conceito inicial que nós temos de livro fiscal. Então, o objetivo dele é atender os registros, registrar e demonstrar como foi a apuração dos tributos devidos pelas entidades. E essa escrituração, eles são escriturados de acordo com aquilo que é obrigatório por cada órgão que vai fiscalizar a empresa, de acordo com o tributo que ela pretende ali arrecadar. Então, no caso do município, nós temos, por exemplo, o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, que existem formalidades, existe um livro específico ali para a arrecadação do ISS. No caso do Estado, nós temos também o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e no caso da União, nós temos diversos tributos ali que são cobrados pela União, como o PIS e a COFINS, como o IPI, entre vários outros tributos cobrados ali pela União, e que existem livros fiscais que também demonstram como é feita essa arrecadação por parte das empresas. O grande objetivo de um livro fiscal, então, é demonstrar como foi feito o registro daquelas informações e como foi também feita a apuração dos impostos. Só que não se limita a isso. Existem livros fiscais que são ali utilizados para registrar como foi aquelas operações que deram origem à apuração dos tributos. E existe uma gama bastante abrangente de livros fiscais que são obrigatórios. Nosso objetivo agora, com essa tela apresentada para você no quadro, é demonstrar quais são esses livros fiscais que são obrigatórios. O primeiro livro fiscal aqui apresentado é o livro de registro dos serviços prestados. Esse livro de registro fiscal, que é um dos livros fiscais obrigatórios, ele serve principalmente ao município quando quer conferir a arrecadação do ISS, que é o Imposto Municipal que incide sobre serviços. No caso do livro de entradas de mercadorias e saídas de mercadorias, são livros bastante abrangentes aqui que servem tanto para a fiscalização
do ICMS, como também do IPI e de outros tributos que possuem a sua incidência sobre a circulação de mercadorias, seja pela venda ou por algum outro motivo que leve a mercadoria a circular. E nós temos aqueles livros próprios de determinados tributos, como é o caso do livro de registro e apuração do ICMS, o livro de registro e apuração do IPI, o livro de registro de apuração do lucro real, que mostra a apuração do IRPJ e da contribuição social, e alguns outros livros que também são necessários, como o livro de registro de inventário, que demonstra ali como está constituído o imobilizado da empresa. Nós temos o livro de movimentação de combustíveis para as empresas que fazem esse tipo de movimentação. E temos também o livro de emissão de documentos fiscais para aquelas empresas que emitem nota fiscal. Avançando para o próximo slide, nós temos um importante conteúdo que é a escrituração contábil fiscal, a ECF. A ECF nada mais é do que esses livros fiscais obrigatórios, também convertidos para um arquivo digital dentro aqui do projeto SPED. Esse é o grande objetivo do projeto SPED, converter esses livros de fiscalização para esse meio digital. E nós temos algumas demonstrações, ou melhor chamado, algumas declarações que dizem respeito a cada tipo de tributo. Nós temos, por exemplo, a escrituração contábil fiscal, a ECF. Na ECF estão incluídas aqui, a ECF, em essência, ela substituiu a da IPJ, então nela estão incluídas a arrecadação tributária do imposto de renda e da contribuição social, outras informações fiscais ali de quais foram as compras e vendas realizadas pela empresa também estão apresentadas aqui na ECF, e nós temos diversas informações que a ECF traz. Uma outra demonstração aqui que precisa ser entregue dentro do projeto SPED, que se refere aos tributos, é a EFD Contribuições. Aqui nós estamos falando das contribuições de PIS e COFINS, em essência, porque a contribuição sobre o lucro é tratada aqui principalmente na ECF. Nós temos a escrituração fiscal digital ICMS e IPI, que, como o próprio nome indica, se refere à apuração desses dois tributos, e nós temos a nota fiscal eletrônica, que também faz parte do projeto SPED. Esses são os principais arquivos ali que são entregues em meio digital dentro do projeto SPED. São as principais declarações entregues que são transmitidas à Receita Federal por meio de um arquivo digital, e esse arquivo digital tem ali todas essas informações de ordem tributária. É importante que nem todas as empresas estão obrigadas a entregarem o SPED. Existe ali, por exemplo, algumas declarações que as empresas que são optantes pelo Simples Nacional não precisam integrar. Mas está cada vez mais sendo avançado para os demais tipos de empresa a obrigatoriedade da entrega do SPED pela facilidade que é fiscalizar uma empresa uma vez que ela entrega esses documentos fiscais. Passando para um próximo conteúdo, nós vamos entender agora os livros de registro comercial. Aqueles livros comerciais e acessórios que também são obrigatórios. Dentre os livros comerciais que são obrigatórios, nós temos aqueles que dizem respeito às empresas que negociam as ações, as SAs. Dentre esses livros que são específicos para as SAs, nós temos o livro de registro de presença nos acionistas, nas assembleias, as atas relativas às reuniões da diretoria e também as atas relativas às reuniões do Conselho Fiscal. Nós temos os registros das ações nominais, que também diz respeito a como as ações ali estão distribuídas, o livro de registro das transferências das ações nominais, e nós temos alguns outros livros de ordem comercial que também são obrigatórios em alguns casos, como é o caso das atas das assembleias, que para as empresas sem fins lucrativos e para as empresas SA são obrigatórios, o livro de registro de duplicatas, o livro caixa e o livro de contas correntes. Sobre esses livros aqui obrigatórios, nós temos, por exemplo, o caso dos cartórios. Um cartório, por exemplo, ele é obrigado a apresentar o livro caixa. Essa é a demonstração obrigatória para ele. Os demais livros obrigatórios que nós estudamos depende de cada situação para saber se ele é obrigatório ou não para a empresa em estudo.
Fatos contábeis. Os fatos contábeis dizem respeito àqueles eventos econômicos que a empresa realiza. E quando nós falamos de fatos contábeis, nós estamos falando do registro desses fatos contábeis, de como esses fatos contábeis precisam ser registrados para que haja a correta contabilização posterior da contabilidade. Quando nós falamos do estudo da contabilidade, o princípio de tudo está no fato contábil. É por meio do fato contábil que o livro contábil vai ser elaborado, posteriormente as demonstrações contábeis, as análises e todos os demais elementos ali. Então, a correta compreensão dos fatos contábeis, de como deve ser registrado um fato contábil, de qual é o crédito e qual é o débito inerente a um fato contábil, é fundamental para que toda a contabilidade que vem depois, tanto tributária como qualquer outro tipo de análise, seja feita de forma correta. Por isso, vamos entender agora, e eu convido você a estar ao quadro comigo, quais são os elementos necessários para a compreensão do fato contábil e para entender o fato contábil e registrá-lo da forma correta. O primeiro ponto a ser ali entendido a respeito do fato contábil diz respeito ao seu registro, diz respeito a como o fato contábil deve ser registrado. O primeiro passo é ver a data ali na qual o fato contábil deve ser registrado. O segundo passo é identificar qual foi o fato que ocorreu. Foi uma compra de mercadorias? Foi uma venda de mercadorias? Trata-se de um pagamento? Qual foi ali o elemento tratado e ocorrido que diz respeito a esse fato contábil? O outro ponto que deve ser enumerado diz respeito a qual o documento que dá suporte a esse fato contábil. É um recibo, é uma nota fiscal eletrônica, é uma duplicata. Por exemplo, no caso das compras e vendas, nós temos as notas fiscais eletrônicas que dão origem a esse fato contábil e precisam estar ali atreladas a ele. No caso do pagamento, é uma duplicata que está sendo paga, ou um boleto, enfim. Então, o documento também é um ponto central aqui do fato contábil. Outro ponto que deve ser levado em conta é como registrá-lo. Quando nós falamos em relação ao registro, a essência do que nós estamos tratando é se é em uma conta devedora ou se é em uma conta credora e por qual valor esse registro deve ser realizado. E por último, qual é o efeito em relação ao balanço patrimonial? Se é um efeito permutativo, se é um efeito misto ou se é algum outro tipo de efeito que ele causa no balanço patrimonial. Então, o primeiro conteúdo a ser estudado em relação aos fatos contábeis dizem respeito aos elementos próprios desses fatos contábeis. Quais são aqueles conteúdos que estão presentes ali no fato contábil e como esse fato contábil deve ser registrado. Isso diz respeito principalmente àqueles elementos que nós acabamos de enumerar, como a data, o que foi realizado, por quem foi realizado, também é um outro elemento presente no histórico, por exemplo, do razão, o valor, qual é a conta creditada, qual é a conta debitada. Todos esses elementos são necessários para que haja uma correta compreensão do fato contábil e também para que ele possa ser registrado de uma forma correta. E outro conteúdo importante diz respeito ao efeito que o fato contábil vai causar no balanço patrimonial. Se é um efeito de ordem qualitativa ou se é um efeito de ordem quantitativa, é a primeira análise a ser feita. Vamos acompanhar na tela agora um quadro que trata desse tema, sobre o efeito que o fato contábil pode trazer no resultado de uma empresa ou no seu patrimônio. Então, para a compreensão dos efeitos dos fatos contábeis sobre o patrimônio, é preciso conhecer a essência do fato contábil. Esse é o elemento primordial que precisa ser tratado. Quando nós falamos da essência do fato contábil, nós estamos nos referindo a qual é o efeito que o fato contábil vai trazer no resultado da empresa para os sócios, ou seja, no seu patrimônio. Essas modificações que o fato contábil vai trazer, elas podem ser de ordem qualitativa. Por exemplo, se uma empresa tem R$100 mil lá no seu caixa e ela compra um determinado imobilizado com esses R$100 mil. Essa é uma modificação de ordem qualitativa. Por quê? A empresa tinha um ativo lá no seu caixa
e ela passou a ter outro ativo no mesmo valor lá no seu imobilizado. Então, é um efeito de ordem qualitativa. Agora, nós temos eventos que são de ordem quantitativa. Por exemplo, uma venda de mercadorias, que aumenta o patrimônio líquido, uma vez que uma venda de mercadorias gera receita e aumenta o resultado da empresa, que depois é incorporado ao patrimônio líquido. E existem também aquelas modificações que são de ordem mista, que são modificações tanto de ordem qualitativa quanto de ordem quantitativa. Essas são os principais tipos de alteração que podem ocorrer em um balanço patrimonial, considerando o fato contábil que é escriturado pela empresa nesse momento. Existem outras alterações que devem ser consideradas. E uma outra consideração a ser feita também sobre o fato contábil é uma classificação que diz respeito, de forma específica, à alteração que o fato contábil vai promover no balanço patrimonial da empresa, de forma mais específica ainda, no seu patrimônio líquido. Como ocorre essa alteração no patrimônio líquido, ou se ocorre ou não uma alteração no patrimônio líquido, é o que se refere a essa outra classificação dos fatos contábeis que nós podemos ver na tela agora, que diz respeito se o fato contábil é de ordem modificativa ou de ordem permutativa. O que vai definir isso, se ele é modificativo ou se ele é permutativo? É o efeito que ele tem sobre a situação líquida da empresa, ou seja, o efeito que ele tem sobre o patrimônio líquido da empresa. Se o fato contábil alterar o patrimônio líquido da empresa, nós temos um fato contábil modificativo, porque ele modifica a situação líquida da empresa, que é o patrimônio líquido da organização. Agora, se ele não modifica o patrimônio líquido, nós temos o caso de um fato contábil permutativo. Ele representa apenas uma permuta, uma mudança de saldo ali dentro do próprio ativo, por exemplo. E existem aqueles fatos contábeis que são mistos, que eles têm uma característica tanto modificativa quanto uma característica permutativa. A compreensão de como o fato contábil vai afetar o resultado é fundamental, principalmente para a análise daquele balanço patrimonial. Uma vez que um fato contábil é realizado, é importante que se compreenda quais são os efeitos que ele tem sobre o balanço patrimonial, porque o usuário da informação contábil, muitas vezes, ele tem acesso à demonstração e não tem acesso àquelas informações lançadas ali nos livros fiscais da empresa. Livros contábeis e registros contábeis. Chegamos ao momento de resolver uma situação-problema nessa aula e o objetivo dessa situação-problema é mostrar para você como funciona os registros nos livros contábeis e como aqueles registros iniciais da constituição de uma empresa devem ser feitos. Por isso, acompanhe na tela agora a descrição dessa situação-problema. Considere que você está na posição de contador de um novo empreendimento e que está iniciando as suas atividades nesse momento e você terá duas atividades principais. Então, como contador dessa empresa, você terá duas atividades principais nesse primeiro momento. A primeira atividade é que você deve apresentar aos sócios da empresa como deverão ser registrados os fatos contábeis, principalmente como funciona a confecção do livro diário e do livro razão. E a sua segunda atividade em relação a esse seu novo trabalho é demonstrar e tipificar os fatos contábeis iniciais da empresa, ou seja, os fatos de constituição e integralização do capital social. Esses serão os dois principais fatos contábeis aqui que serão lançados nessa situação-problema. Então, nós vamos fazer o lançamento dos fatos contábeis que dizem respeito à constituição de uma empresa. Quais são esses fatos contábeis? Aquele fato contábil da constituição do capital social, que demonstra o quanto é o capital social e o quanto é ali o capital social a integralizar, e posteriormente o fato contábil que registra a efetiva entrada do capital social na empresa, que é quando os sócios dessa empresa realmente integralizam esse capital social, seja por meio de dinheiro ou algum outro bem ali que eles possam colocar dentro da empresa, formalizando a integralização do capital social.
Vamos agora à resolução da primeira parte do problema, que diz respeito a uma explicação da importância que tem esses livros contábeis. Então, o livro diário é um instrumento pelo qual a contabilidade efetua o lançamento dos fatos contábeis. É por meio do livro diário que os lançamentos são realizados. E esses lançamentos ocorrem durante a operação da empresa. Desde o início até o final da empresa, todos aqueles fatos de ordem econômica, ou seja, que representam algum tipo de valor transacionado pela empresa, são registrados aqui no livro diário. Já o livro razão é um instrumento pelo qual se escritura e controla as operações de modo organizado por contas contábeis. A essência do livro razão é apresentar as contas contábeis e quais foram aqueles eventos ali que alteraram as contas contábeis. Ou seja, esse livro ele individualiza a demonstração dos movimentos que ocorreram em cada conta contábil. Essa é a essência do livro razão. A partir dessa explicação que foi feita, o nosso passo seguinte é registrar dois fatos contábeis iniciais que dizem respeito à integralização do capital dessa empresa. Vamos a esses fatos. Então, o primeiro fato que nós teremos que registrar diz respeito ao lançamento da subscrição de capital social. É o primeiro lançamento feito em uma empresa, o lançamento da subscrição do capital social, que vai dizer quanto é o valor do capital social da empresa. Nesse caso, para essa empresa, nós temos um capital social no total de R$100 mil. O outro fato contábil que nós vamos fazer um lançamento no diário e no razão, diz respeito à integralização desse capital social. Essa integralização foi feita totalmente em dinheiro. Por parte dos sócios, então, será um lançamento de capital contra o caixa. Esses são os lançamentos iniciais ali de reconhecimento da abertura de uma empresa. Relembrando, então, na aula anterior, nós estudamos que o capital social de uma empresa é aquela parcela que os sócios colocam à disposição da empresa para realizar as suas operações. E, a partir disso, eles devem operar com esse valor inicial que eles aportaram para a empresa. Vamos entender como funciona esse registro dentro da contabilidade, como que a contabilidade reconhece esses registros por meio de um crédito e de um débito. Acompanhe na tela. Então, o primeiro passo é fazer ali o lançamento no livro diário. O livro diário é esse primeiro apresentado aqui. Esse quadro aqui representa o lançamento no livro diário. E qual é o lançamento a ser feito? O lançamento de subscrição do capital social da empresa no valor de R$100 mil. Esse é o lançamento que vai ser feito. Então, existem todas essas formalidades que precisam ser preenchidas em relação ao livro diário. A primeira delas é a localização da empresa, a cidade e o estado onde a empresa opera. Segunda informação fundamental para um lançamento contábil diz respeito aqui à data em que esse evento foi realizado. Posteriormente, nós temos as informações de qual é a conta debitada e qual é a conta creditada. Nesse caso, para reconhecer a abertura dessa empresa, para reconhecer esse capital social que foi iniciado ali, nós devemos debitar capital social a integralizar e creditar capital social. Essa conta aqui, capital social capital a integralizar, é uma conta redutora de capital social. O primeiro lançamento a ser feito é esse. E aí preciso que haja um histórico também no lançamento. Esse histórico identifica principalmente qual é o documento utilizado de suporte para esse documento, para esse lançamento, melhor dizendo. Nesse caso, o histórico é pela subscrição do capital, conforme contrato social, registrado na junta comercial, sobre o número e aqui o número respectivo do registro do documento na junta comercial. E, por fim, nós temos o valor pelo qual esse lançamento foi feito. Aqui nós temos o lançamento no livro razão. O livro razão considera apenas as contas contábeis e o saldo que cada uma recebeu. Então, capital social a integralizar recebeu um lançamento a débito e capital social recebeu ali um lançamento a crédito.
Passando para o próximo lançamento contábil, nós temos a integralização desse capital social. Esse capital social foi integralizado em dinheiro, ou seja, esse é o momento de fato que os sócios colocaram dinheiro na empresa. Temos aqui aquelas informações de formalidade que são obrigatórias de serem consideradas no livro diário, e as contas debitadas vai ser o caixa vai ser a conta debitada, a conta creditada vai ser capital social a integralizar, zerando aqui o saldo dessa conta. Essa conta vai passar a ter um saldo zero, porque tinha um lançamento a débito nesse mesmo valor, agora nós estamos fazendo o lançamento a crédito. E lá no livro Razão, nós realizamos o reconhecimento de cada um desses lançamentos a débito no caixa, aumentando aqui o caixa da empresa em R$100.000, e a crédito no capital a integralizar, deixando essa conta com saldo zero. Essa, então, é a resolução dessa situação-problema, que teve por objetivo apresentar a você como funcionam os lançamentos dos fatos iniciais de abertura de uma empresa. Qual a importância das formalidades e da correta escrituração dos livros contábeis? Chegamos ao momento de interação dessa teleaula e enquanto eu deixo essa questão para a sua reflexão, eu vou verificar quais foram as questões enviadas por você para serem respondidas nesse momento. Tivemos uma participação até agora respondendo a questão que foi colocada, que diz o seguinte: a importância diz respeito principalmente à proteção do patrimônio, servindo como instrumento de defesa, de prevenção e de controle do patrimônio da empresa. Essa é uma resposta muito boa para a questão que foi colocada, pelo seguinte aspecto: imagine que depois de uns 5 anos ou 6 anos surge alguma dúvida em relação a uma transação comercial que a empresa realizou. Se ela foi paga ou não, alguma cobrança indevida. Todos os fatos contábeis, uma vez feitos de forma correta, obedecendo todas as formalidades, vão registrar todas as operações que a empresa efetivamente realizou. Havendo qualquer dúvida de ordem comercial, tributária ou até mesmo de ordem trabalhista, recorrendo aos livros contábeis, é possível verificar se existe ali alguma dúvida ou algum problema realmente em relação a esse lançamento, a essa questão que foi levantada, ou se a empresa agiu de forma correta. No caso, por exemplo, das questões trabalhistas, empresas depois que elas fecham, que elas deixam de ter atividades e passam ali as responsabilidades pela aposentadoria dos seus antigos empregados para uma outra pessoa, para um terceiro,
Esse terceiro fica de posse dos livros contábeis para saber se efetivamente houve o registro ou houve o recolhimento ali dos tributos sobre a folha de pagamento de uma forma correta. Então, essa resposta colocada responde muito bem à questão que eu deixei para vocês nesse momento de reflexão, dizendo que é importante para que o patrimônio da empresa e aquelas transações que ela realizou estejam ali protegidas, uma vez que o registro está corretamente feito. Notas explicativas. Uma vez que as demonstrações contábeis são apresentadas, pode ser necessário explicar algum ponto extra sobre aquelas demonstrações. E é justamente para isso que servem as notas explicativas. O objetivo das notas explicativas é demonstrar algum ponto que não ficou totalmente esclarecido na própria demonstração contábil. Por exemplo, na demonstração contábil, nós temos ali a informação do total do imobilizado de uma empresa. Mas como esse imobilizado é formado? Qual é a depreciação utilizada para que esse imobilizado tenha aquele valor que está presente ali no balanço patrimonial? As notas explicativas respondem a esses questionamentos. As notas explicativas demonstram, por exemplo, qual é a taxa de depreciação, qual é o total de depreciação a ser reconhecido em um ativo imobilizado. Elas possuem uma grande função para que o usuário da demonstração contábil consiga efetivamente entender aqueles lançamentos e aquelas informações apresentadas ali nas demonstrações. Mas, para tratar das notas explicativas em um conceito um pouco mais abrangente, acompanhe no quadro agora essa explicação sobre as notas explicativas que dizem respeito à sua finalidade. Então, as demonstrações financeiras, elas evidenciam a situação patrimonial da empresa. O grande objetivo da demonstração financeira é demonstrar como está o patrimônio da empresa, como está o seu resultado, entre outros aspectos ali também apresentados nas demonstrações financeiras. Porém, alguns aspectos por ela evidenciados não estão totalmente explícitos aos olhos dos usuários. Esse é o ponto central que demonstra a importância da nota explicativa. Dessa forma, as notas explicativas existem para complementar as informações apresentadas nas demonstrações contábeis. É um complemento das informações apresentadas nas demonstrações contábeis, de modo a ampliar a utilidade da informação contábil e apresentar aos usuários uma informação contábil mais clara. Essa é a utilidade, então, das notas explicativas. Elas servem para explicar algum ponto que não está totalmente explícito ao usuário em relação àquela demonstração contábil que foi apresentada. Uma ressalva importante que existe a respeito das notas explicativas é que elas não substituem as demonstrações contábeis. Uma nota explicativa não pode servir para substituir uma informação que deve estar presente na demonstração contábil. Nós temos, por força da legislação societária, algumas demonstrações contábeis obrigatórias, como é o caso do balanço patrimonial, da demonstração do resultado de exercício, do fluxo de caixa para algumas empresas, a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Então, essas informações que são pertinentes às demonstrações contábeis devem estar nas demonstrações contábeis. A nota explicativa é apenas um complemento que apresenta mais algumas informações para que o usuário da informação contábil possa entender melhor aquela informação que está presente na demonstração. Por isso, é importante considerarmos agora quais são as informações que são pertinentes da nota explicativa. Quais são aquelas informações que devem ser apresentadas em nota explicativa. Vamos à tela agora, que traz uma primeira lista dessas informações presentes nas notas explicativas. A fonte dessas informações aqui é a Lei 11.941 de 2009, que alterou a Lei 6.404. Então, essa lei aqui é uma alteração a essa. Essa aqui continua vigente, continua sendo importante, a Lei 6.404 das Sociedades por Ações, mas a Lei 11.941 alterou essa lei, trazendo, entre outros aspectos, quais são as informações obrigatórias
para as notas explicativas. Então, a nota explicativa deve apresentar informações adicionais não presentes nas demonstrações contábeis. Não é para ser uma redundância ali do que está presente já nas demonstrações contábeis. Por exemplo, os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais. Qual foi o critério de avaliação de um determinado elemento patrimonial? Foi pelo valor justo? Foi pelo custo histórico? Foi pelo valor presente? Qual foi o critério para que aquele elemento recebesse aquele valor? Investimentos societários que são relevantes. Caso a empresa participe de uma outra sociedade e esse outro investimento seja relevante por algum aspecto de decisão ou por influência das decisões de uma empresa ou até por questões negociais, essa informação também precisa estar presente. Resultados positivos de avaliação patrimonial, uma outra informação que precisa constar. As bases de preparação para as demonstrações contábeis, quais foram ali as normas utilizadas para que essa demonstração contábil fosse preparada. E por fim, nesse ponto aqui, quais são as práticas contábeis brasileiras que não estão apresentadas nas demonstrações contábeis financeiras. Em relação a esse último ponto, é importante considerar que aquelas informações, ou melhor, é importante considerar que nós estamos passando por um processo de convergência às normas internacionais. E esse processo de convergência não está totalmente completo, algumas normas ainda não foram implementadas, mas já está bem avançado. E existem alguns pontos específicos que existe uma discordância entre aquilo que diz a norma internacional e aquilo que diz a legislação brasileira. Nesses casos, a empresa precisa apresentar em nota explicativa a demonstração contábil feita de acordo com aquilo que diz a legislação brasileira. Então, a nota explicativa também tem essa importância de eventualmente apresentar alguma informação que não está contemplada e que é obrigatória pela legislação lá nas demonstrações contábeis. Agora vamos considerar mais algumas informações que são obrigatórias nas notas explicativas. As outras informações que também são importantes de estarem ali constando nas notas explicativas e obrigatórias por força de lei são, por exemplo, o ônus e garantias sobre o ativo. Então, se existe algum ativo que está comprometido em garantias, que está dado em garantias, essa informação precisa estar presente ali nas notas explicativas. Também taxa de juros e informações relevantes de operações de longo prazo. É uma outra informação que também precisa estar presente nas notas explicativas. A quantidade, a espécie e a classe das ações, para o caso das empresas de sociedade anônima que tenham capital aberto. As opções de compra de ações outorgadas e exercidas no exercício social também precisam estar presentes. Eventuais ajustes de exercícios anteriores, eventos posteriores ao encerramento do exercício que possam afetar a situação patrimonial da empresa no futuro. Esse é um ponto também importante de ser mencionado, que as empresas encerram as demonstrações contábeis em 31/12 de cada ano. Porém, as informações e as demonstrações são publicadas apenas em março, normalmente. Se no período ali de janeiro e fevereiro ocorreu algum evento econômico importante, a nota explicativa pode apresentar esse evento, descrevendo ele, mesmo sem ele estar incluído nas demonstrações contábeis. Estrutura das contas patrimoniais. Vamos falar agora da estrutura das contas patrimoniais. Começando o nosso estudo apresentando um conceito de ativo e quais são aqueles elementos que compõem um ativo. Nosso objetivo aqui é discutir o balanço patrimonial em um primeiro momento, apresentando aqueles grandes grupos que o compõem, o ativo, o passivo e o patrimônio líquido. E o primeiro passo para essa discussão será apresentar um conceito de ativo. O que é um ativo com uma explicação conceitual? Acompanhe na tela. Então, um ativo, ele encontra-se, ou melhor, no ativo encontra-se quais são os bens e direitos de uma empresa. Essa é a definição mais clássica aqui de um ativo.
Ativos são os bens e direitos de uma companhia. Aqueles que são tangíveis e aqueles que são intangíveis e que estão à disposição da entidade para o exercício da sua atividade. Então, são bens e direitos que a empresa possui para que a sua atividade seja exercida. Mas existe uma definição um pouco mais complexa trazida aqui pelo CPC 00, que é o CPC Estrutura Conceitual, que diz que ativo é um recurso econômico presente, ou seja, um recurso econômico atual que a empresa possui, controlado pela entidade, a empresa tem um controle sobre ele, e ele é resultado de eventos passados. E sobre esse recurso econômico, espera-se que ele tenha o potencial de produzir benefícios econômicos no futuro. Então, essa é uma definição mais conceitual aqui do que é um ativo. Então, existem dois principais conceitos que demonstram o que é um ativo. O primeiro deles é que o ativo são os bens e direitos que uma empresa possui, que estão disponíveis ali para o exercício da sua atividade. E o outro conceito apresentado de ativo é que ativo é aquele recurso econômico que a empresa controla, que tem o benefício, que tem a possibilidade de gerar benefícios econômicos no futuro. Essas são as duas definições de ativo que nós tratamos aqui. Vamos compreender agora qual é a estrutura do ativo, quais são aquelas contas contábeis que fazem parte do ativo presentes ali no balanço patrimonial de uma empresa. Acompanhe na tela. Em um ativo, nós temos dois grandes grupos que dizem respeito, em um primeiro momento, ao ativo circulante e ao ativo não circulante. Esses são os dois primeiros grandes grupos aqui apresentados. A ordem de apresentação do ativo é por ordem decrescente em relação à liquidez, ou seja, aquilo que é mais líquido, aquilo que é mais próximo de dinheiro, de ser convertido em dinheiro, é apresentado primeiro. Por isso, o próprio dinheiro que a empresa possui no seu caixa é a primeira conta que aparece das contas do ativo que possuem saldo. É importante observar também, e para a compreensão do plano de contas, essa hierarquia é também relevante. Nós temos o ativo circulante. Dentro do ativo circulante está incluído as disponibilidades. Dentro das disponibilidades está o caixa e equivalentes de caixa. E dentro de caixa e equivalentes de caixa está as contas de caixa na matriz e caixa na filial que a empresa eventualmente tenha. Então, existe uma estrutura de contas que são analíticas, contas que recebem lançamentos aqui, contas que são creditadas ou debitadas e contas que são sintéticas. Essa diferenciação é importante para compreender bem, posteriormente, o plano de contas da empresa. Além disso, nós temos no ativo de uma empresa os seus direitos, os seus estoques, estoques de mercadoria para revenda, estoques de materiais que ela utiliza ali. E nós temos no seu ativo não circulante 4 grandes grupos, que é o realizável a longo prazo, que são contas que a empresa tem a receber a longo prazo, investimentos, que são investimentos de longo prazo em outras companhias, o imobilizado, um grupo amplamente conhecido, e o intangível da empresa. Esses são os elementos que compõem ali o passivo de uma empresa. Mas, como você sabe, o balanço patrimonial possui um ativo e possui um passivo. E esses valores, o valor total do ativo e do passivo, precisa ser igual. Essa é uma informação também amplamente conhecida. Mas o que vem a ser um passivo? Qual é o conceito de passivo? Como ele pode ser definido? Acompanhe na tela. O passivo representa as obrigações que uma entidade possui. Assim é também classificado nesse grupo o patrimônio líquido da empresa, porque é uma obrigação que a empresa possui para com os seus sócios. Então, o passivo é uma obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico como resultado de evento passado. Essa aqui é a definição de passivo. E para que exista passivo, 3 critérios precisam ser satisfeitos. O primeiro deles é que a entidade precisa ter uma obrigação a ser paga. Essa obrigação
é uma obrigação de transferir um recurso econômico, ou seja, vai ser uma saída de um ativo. E essa obrigação é uma obrigação presente que a empresa tem na atualidade, que é originada de um evento passado. Aqui nós temos a definição do que é um passivo, então, também de acordo com o CPC, estrutura conceitual. E quais são as contas que compõem o passivo? Esse será o nosso próximo tema abordado. As contas que compõem o passivo dizem respeito principalmente ao passivo circulante, ao passivo não circulante. Vamos à tela agora ver essas contas. Então, no passivo circulante, nós temos aqueles elementos que fazem parte do curto prazo da empresa. São apresentados ali ao lado do ativo circulante. Então, se aqui fosse um balanço patrimonial, desse lado nós teríamos o ativo da empresa e aqui seria apresentado o ativo circulante dela e aqui, nesse outro campo aqui, o seu ativo não circulante. Existe uma correspondência entre esses dois e para a análise das demonstrações contábeis também é muito importante que haja essa consideração. Por último, nós temos o grupo do patrimônio líquido, que representa as obrigações que uma empresa tem para com os seus sócios. Aqui no patrimônio líquido nós temos o capital social da empresa e o capital social a integralizar, que é uma conta redutora aqui do capital social. Aquelas contas que dizem respeito às reservas que a empresa tem, seja uma reserva de capital ou reservas de lucros, e também aquelas contas relacionadas às ações em tesouraria que ela possui. E por fim, nós temos a conta relacionada ao prejuízo acumulado. É importante mencionar que aquelas empresas de capital aberto, elas não têm uma conta no seu patrimônio líquido chamado lucros acumulados. Os lucros acumulados de uma empresa de capital aberto precisam obrigatoriamente constituir algum tipo de reserva de lucros. Estrutura das contas de resultado e plano de contas. Vamos falar nesse momento das contas de resultado e do plano de contas. O primeiro passo é compreender a estrutura das contas de resultado. Mas antes disso, é importante também compreender um conceito das contas de resultado e qual é o objetivo dessas contas. As contas de resultado, elas têm por objetivo dar origem à demonstração do resultado do exercício, que é aquela que vai apurar qual foi o lucro ou qual foi o prejuízo obtido por uma empresa ao longo do seu exercício social, ao longo de um ano. As informações do balanço patrimonial são acumulativas desde o início da empresa, todas as informações geradas por ela são ali acumuladas no balanço patrimonial e apresentadas a uma determinada data. No caso do resultado, é um recorte de tempo, é um período de um ano, normalmente, o exercício social da empresa, que está ali representado nas contas de resultado. Vamos agora à estrutura dessas contas. Então, as contas de resultado apresentam, em um primeiro momento, aquelas contas que são necessárias para a obtenção do valor de receita da empresa, que é o faturamento bruto obtido pela empresa, o valor das notas fiscais ali, efetivamente, que a empresa obteve com as suas vendas. Desse valor, são descontados o IPI e outros impostos que estejam embutidos no valor ali da empresa, no valor de receita da empresa. Uma vez feita essa dedução, se chega ao valor da receita operacional bruta da empresa. Existem também aquelas deduções próprias da receita operacional bruta, que são aquelas deduções referentes a devoluções, a descontos incondicionais concedidos. Uma vez feito essas deduções, nós chegamos ao valor da receita operacional líquida da empresa. Algumas empresas apresentam a demonstração de resultado de exercício a partir dessa conta aqui, não apresentando quais foram os elementos anteriores. Dando sequência, descontando o custo dos produtos vendidos, nós chegamos ao lucro bruto, ou chamado também lucro operacional bruto. Descontando aquelas despesas que são das operações e também outras receitas ou despesas que eventualmente ocorram, principalmente aquelas de venda de imobilizado, que são não operacionais, nós temos o resultado antes dos impostos sobre o lucro, ou
o resultado operacional da empresa. E por último, nós temos as provisões de impostos aqui sobre o lucro para se chegar, enfim, ao resultado líquido da organização. Essa é a estrutura das contas de resultado da empresa. As contas de resultado da empresa vão dar origem ao seu lucro ou ao seu prejuízo acumulado, dependendo das transações ocorridas na empresa. Então, se o total de receitas superar o total de custos e despesas, nós teremos lucro. Se o total de despesas for ele que superar o total de receitas, nós teremos prejuízo e esse resultado será incorporado lá no balanço patrimonial dentro do patrimônio líquido da empresa. Um ponto importante, os fatos que são permutativos ou que são modificativos do balanço patrimonial, muitas vezes são aqueles fatos que são modificativos, são fatos que alteram o resultado. Por quê? Uma vez alterando o resultado, se altera também o patrimônio líquido da empresa, porque a conta de lucros ou prejuízos acumulados está lá dentro do patrimônio líquido da organização. E vamos falar agora do plano de contas, que é fundamental para o exercício da contabilidade para que os lançamentos contábeis no livro diário e no livro razão sejam feitos de forma correta. Vamos ao conceito de plano de contas num primeiro momento. O plano de contas é uma relação ordenada e estruturada das contas contábeis que uma empresa possui. E essa ordenação possui dois principais motivos, possui dois principais objetivos ali para ser feito. O primeiro deles diz respeito a manter o rol de contas contábeis atualizadas, disponível para o registro adequado dos fatos contábeis. Então, o registro dos fatos contábeis ocorre com lançamentos a crédito e a débito no plano de contas da empresa. Então, é no plano de contas que são feitos esses lançamentos do crédito e do débito dos fatos contábeis registrados ali no livro diário e no livro razão. O outro ponto importante também para o plano de contas e da sua utilidade é que ele permite o estabelecimento de padrões aplicáveis às empresas que possuem a necessidade de consolidação de informações, principalmente para aquelas empresas que trabalham com matriz e com filial. Para essas empresas é fundamental que ela tenha um plano de contas comum, tanto para a matriz quanto para a filial, para que possa ser feito o registro adequado do plano de contas. Ponto importante do plano de contas também é que é por meio dele que é possível compreender de uma forma melhor quais são aquelas contas que fazem parte do livro razão. Então, o plano de contas apresenta uma estrutura da conta, das contas contábeis ali presentes. E outro ponto importante também, a estrutura do balanço patrimonial inclui as contas que são analíticas e as contas que são sintéticas. Essa mesma estrutura é representada no plano de contas. O plano de contas é uma representação das contas que são utilizadas e apresentadas nas demonstrações contábeis e outras contas utilizadas também pela empresa. Vamos ver agora qual é a estrutura do plano de contas. Então, o plano de contas apresenta dois principais componentes em relação à sua estrutura. O primeiro deles é um código que identifica a conta contábil. Por exemplo, no caso do ativo, nós temos o número 1, que é a conta que vai, o código que vai identificar todas aquelas contas que pertencem ao ativo. Então, todas as contas do ativo começam com o número 1. No caso do passivo, por exemplo, é o número 2. Todas as contas do passivo vão começar com o número 2. Depois, nós temos a discriminação aqui no código dessas contas de acordo com a hierarquia que a conta que elas possuem. Por exemplo, a conta caixa, que é a que efetivamente recebe o lançamento contábil, está incluída aqui na conta caixa da empresa também. Se houvesse uma outra conta de caixa, por exemplo, uma caixa da filial, estaria incluída aqui, só que o código terminaria com 2. E assim sucessivamente para as demais contas contábeis. Então, existem dois principais elementos, o código contábil da conta e a descrição de qual conta é aquela. Esse é o plano de contas de uma empresa e, principalmente para a utilização de um sistema contábil,
o plano de contas é fundamental para garantir que o lançamento seja feito da forma correta. Registros contábeis iniciais das pessoas jurídicas. Nessa segunda situação problema, nós ainda vamos continuar estudando os registros contábeis iniciais de uma pessoa jurídica. Mas nosso objetivo agora é compreender como funciona aquele lançamento contábil de integralização do capital social quando ele não é feito apenas em dinheiro, mas quando os sócios da empresa colocam outros bens ali também dentro da empresa para integralizar o seu capital social. Vamos a uma descrição da situação problema. Você deve realizar agora o registro dos fatos contábeis ocorridos nos primeiros momentos de existência de uma determinada empresa, logo após a sua constituição. Na condição de contador, a sua função é registrar os seguintes fatos contábeis no livro diário. Esse será o livro aqui, objetivo de estudo nosso. O primeiro fato contábil a ser registrado diz respeito à subscrição do capital social da empresa, cujo valor é de 500 mil. Então, esse primeiro fato contábil a ser registrado. O outro fato contábil diz respeito à integralização desses mesmos 500 mil. Então, essa integralização foi feita com diversas outras formas de recurso que os sócios tinham ali para colocar à disposição da empresa. Então, a integralização parcial do capital social foi dessa forma. 200 mil foi colocado em dinheiro na empresa, depositado na conta bancária da própria organização. Outros 50 mil foram pela entrega de móveis e utensílios por parte dos sócios para que a empresa pudesse ali funcionar. E outros 100 mil foi pela entrega de máquinas e equipamento de outro sócio para que a empresa também tivesse ali a possibilidade de executar as suas atividades. Então, qual é o grau de dificuldade a mais colocado nessa situação problema? Nós temos um lançamento que deverá ser feito considerando as diversas contas contábeis ali que receberam saldos por ocasião da integralização do capital dessa empresa. Nós vamos tratar agora apenas do livro diário, vamos fazer os lançamentos no livro diário e o nosso objetivo é realizar o primeiro lançamento. Vamos a ele. Então, o primeiro lançamento diz respeito ao reconhecimento efetivo ali da integralização do capital, ou melhor, da subscrição do capital social. Então, existem aquelas formalidades que são próprias do livro diário, que é a identificação, considerando a cidade, o local, a cidade e o estado no qual foi feito a empresa, no qual a empresa está operando, e também a data em que foi ali efetuado esse lançamento contábil. Um ponto importante é que a data, ela se refere à data em que ocorreu o fato contábil, não necessariamente a data em que o lançamento foi feito. Então, é importante que haja esse esclarecimento. A conta debitada, nesse caso, será a conta de capital a integralizar e a conta creditada será capital social. E nós temos o histórico aqui, pela subscrição do capital, conforme contrato social registrado na junta comercial, sobre número, e aqui nós temos o número do registro no contrato social, nesta data. Esta data é a data em que o fato contábil ocorreu, anteriormente apresentada aqui, e também nós temos, por último, a informação do valor a ser considerado. Então, essa é a informação e esse é o lançamento próprio do registro de subscrição do capital social, aquele momento em que os sócios formalizam a realização do contrato social, vão até a junta comercial, fazem o registro desse contrato social. A partir desse momento e nessa mesma data, deve ser feito o registro de subscrição do capital social, que foi esse registro que nós acabamos de fazer. No caso das empresas limitadas, o capital social ele pode ser integralizado em datas posteriores,
Por isso, esse lançamento que nós vamos fazer agora, esse próximo lançamento que nós vamos fazer, diz respeito à integralização do capital social. Vamos a ele. Então, nós temos aquelas identificações próprias, a cidade e a data, e nós temos a conta que será acreditada e debitada. Nesse caso, a primeira conta a ser debitada será a Caixa, ali com R$200 mil pelo depósito feito à vista, e a conta creditada será capital social a integralizar. O histórico, pela integralização do capital social, conforme contrato social, que possui lá o seu registro na junta comercial, com o número que o identifica, nesta data, mediante entrega do valor em espécie pelos sócios e a identificação dos sócios nos respectivos montantes. Então, se eventualmente cada um dos sócios realizou essa integralização em valores diferentes, é preciso colocar e esclarecer essas informações aqui. Vamos ao segundo lançamento. O segundo lançamento diz respeito ao reconhecimento ali dos móveis e utensílios. A conta a ser debitada nesse caso será móveis e utensílios, que estará lá dentro do ativo imobilizado da empresa, e a conta creditada será capital social a integralizar. E nós temos o histórico próprio dessa conta. Eu chamo a atenção nesse histórico que ele deve conter qual é a identificação, ele deve conter a identificação dos sócios que realizaram essa integralização por meio dos móveis, mas é importante que haja uma descrição de qual é o patrimônio que está sendo colocado dentro da empresa e que haja, posteriormente, o controle desse patrimônio nas fichas próprias ali para que a depreciação seja reconhecida. E, por último, nós temos o valor, que é de 50 mil. Vamos ao último lançamento agora, que diz respeito à integralização do capital por meio de máquinas e equipamentos. Também a conta creditada será a conta de capital social a integralizar e a conta debitada será máquinas e equipamentos. O histórico dessa conta é pela integralização do capital social, conforme contrato social registrado na junta comercial sobre o número que possui o registro. Nesta data, a data em que o lançamento, ou melhor, a data em que o fato contábil ocorreu, a identificação dos sócios e, por fim, a identificação do registro do bem das imobilizações no seu valor ali respectivo de R$100 mil. Então, é assim que é feito o lançamento de integralização do capital social, quando o capital social é colocado ali dentro da empresa pelos sócios, considerando outras formas de constituição. Como o plano de contas auxilia o processo de registro dos fatos contábeis? Chegamos ao segundo momento de interação dessa aula. Enquanto eu verifico as participações que foram enviadas, eu peço que você reflita sobre essa questão e em instantes eu volto para revisar o conteúdo que foi apresentado.
Vamos às participações que foram enviadas. Então, nós temos uma participação de Montes Claros, Minas Gerais, que coloca o seguinte: manter a ordem e facilitar a interpretação desses livros por parte dos agentes fiscais. Essa participação se refere a outra questão deixada no momento anterior da aula, e é exatamente isso. Caso seja necessário, tanto nos livros fiscais, nos livros contábeis ou nos livros comerciais, alguma eventual conferência por parte da fiscalização, seja da auditoria externa contratada pela empresa, seja alguma fiscalização de ordem tributária, os livros fiscais bem feitos e também os livros contábeis bem feitos, bem estruturados, facilitarão esse trabalho. Uma outra participação são duas perguntas colocadas pela turma de Londrina. Nas notas explicativas, pode constar o regime que foi adotado de acordo com as práticas e políticas contábeis? Sim, nas notas explicativas podem contar essas informações, inclusive, quando você lê uma nota explicativa, as primeiras informações ali presentes dizem respeito, além da identificação da empresa, de alguma apresentação inicial, das práticas contábeis que foram adotadas, de quais foram as normas que a empresa utilizou. Normalmente ela se refere ao CPC, ao Comitê de Pronunciamentos Contábeis, dizendo ali que foi adotado tal e tal norma para a preparação das demonstrações contábeis. E a outra pergunta é se no livro Razão as contas precisam ser as mesmas do plano de contas. Sim, no livro Razão as contas a serem creditadas ou debitadas são aquelas mesmas contas que são utilizadas no plano de contas, até porque muitas vezes não tem como ser diferente. Quando você trabalha com um sistema contábil, as contas que você registra ali no plano de contas para serem creditadas ou debitadas serão automaticamente as mesmas utilizadas no livro Razão, no livro diário que o sistema vai gerar ali a partir dos lançamentos e também nas demonstrações contábeis. Então você normalmente não consegue fazer o livro Razão com uma conta e o livro e ter outra conta no plano de contas. Normalmente existe uma similaridade, uma equivalência entre todas essas contas e elas são feitas por meio do registro do plano de contas. O que você cadastra num sistema contábil é o plano de contas e a partir do plano de contas é que existe o livro Razão. Passando para as demais participações, a turma de Taubaté, em São Paulo, coloca que o plano de contas auxilia para as demonstrações contábeis serem estruturadas e facilitam também o lançamento dos fatos contábeis, auxiliam na elaboração do relatório financeiro e até mesmo a confirmação de dados apresentados. Exatamente, essa é uma participação correta também em relação a essa segunda parte da aula, colocando qual é a importância do plano de contas. Então, todos esses elementos listados por essa participação de Taubaté estão corretos para a importância que o plano de contas tem. E por último, nós temos uma outra participação de Crateus, no Ceará, que coloca que auxilia a organização dos lançamentos contábeis, possibilitando a construção das principais demonstrações. Exatamente, também o plano de contas tem essa função de auxiliar com as demonstrações contábeis ali, possibilitando uma correta estruturação dessas demonstrações. Passando agora para uma revisão da nossa teleaula, foi possível que você compreendesse, no início dela, quais são os livros contábeis obrigatórios. Nós estudamos o livro diário e estudamos o livro Razão. A partir disso, nós estudamos também aqueles livros fiscais que são obrigatórios. Os livros fiscais se referem à arrecadação de tributos que uma empresa tem. Avançando no nosso conteúdo, nós estudamos também os livros comerciais que são obrigatórios, como, por exemplo, o livro de duplicatas, ou aqueles livros que são próprios daquelas empresas que são constituídas na forma de sociedades anônimas, de capital aberto, livros que registram ali as movimentações de ações, entre outros livros que são também comerciais e obrigatórios. Avançando o nosso conteúdo, nós estudamos o fato contábil. O que é um fato contábil? Quais são os elementos necessários para que ele seja reconhecido? E um conteúdo importante em relação a eles foi o efeito que o fato contábil pode provocar no resultado líquido da empresa, ou seja, no seu patrimônio líquido. Além disso, nós estudamos aqueles fatos contábeis que são de caráter permutativo e aqueles fatos contábeis que são de caráter modificativo.
E estudamos também a diferença que existe entre o fato contábil que promove uma alteração qualitativa e o fato contábil que promove uma alteração quantitativa. Outro conteúdo estudado nessa teleaula diz respeito à estrutura do balanço patrimonial. Também as estruturas das contas de resultado e o plano de contas foram conteúdos que nós abordamos na aula de hoje. Agradeço muito a sua participação, todas as participações que houveram. Na próxima aula, nós nos encontramos novamente.